Pronto, a partir de agora a nossa aula já está sendo gravada. Hoje a nossa aula será com a Cris Cobra, cujo tema é a influência preta na cultura brasileira. A Cris é professora formada pelo antigo magistério, graduada em filosofia pela Unital, mestra em ciências da religião e doutora em ciências sociais pela PUC São Paulo. Atuou no ensino superior por 11 anos e no ensino fundamental 1 e na educação infantil por mais de 15 anos. Que currículo! Seja muito bem-vinda, Cris, seja acolhida por todos nós, e pode dar início à sua fala. Fique à vontade. Obrigada, Mariane, obrigada, Ney, pelo convite aí, pela apresentação. Eu acho bem bacana frisar que eu sou formada pelo antigo magistério, né, que isso dá um pouco da demarcação temporal, da formação, né, as pessoas aí com um pouco mais de idade também vão lembrar do que era o curso de magistério, né, eu tenho uma colega que está aqui assistindo hoje, que fez magistério comigo, a Juliana, e era uma formação muito interessante, de nível médio, que hoje em dia não existe mais, infelizmente, tá? Eu quero começar saudando, né, saudar todos que vieram antes de mim, saudar os meus familiares, minha mãe, minha avó materna, as duas já falecidas, meus avós paternos também falecidos, os meus antepassados desconhecidos também, todos os nossos ancestrais, né, uma forma de honrar, né, todos que vieram antes. E também todos os estudiosos que já pesquisam esses temas há muito tempo, né. Tem uma frase que roda aí pela internet, que dizem que é do Isaac Newton, acho que é mesmo, né, que ele diz que se ele via alguma coisa é porque ele se levantava no ombro de gigantes. Então, tudo que eu consigo ver é porque eu estou também sobre o ombro de gigantes, tanto das pessoas da família, da vida, do convívio, do trabalho, quanto dos estudiosos, né, que já pesquisaram tanto sobre esses temas e que estão aí antes de nós, né? Então, gratidão para todos esses que vieram antes. Eu queria começar, gente, lendo para vocês um poema que talvez alguns aí já conheçam, né? Porque eu acho que faz todo sentido nessa sala, nesse projeto da Afronorte, né? Para as pessoas negras, algumas, a maioria talvez já conheça, é um poema do poeta Sérgio Vaz. Magia Negra. Magia Negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton cantando. Magia Negra é o poema de Castro Alves, o samba de Jovelina. Magia Negra é de Djavan, Emicida, Mano Brown, Talma de Freitas, Simonal. Magia Negra é Drogba, Fela Kuti, Jam. Magia Negra é Dona Edith recitando no sarau da Cooperifa. Carolina de Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e negras. James Brown, Milton Santos é pura magia negra. Não posso ouvir a palavra magia negra que me transforma num dragão. Michael Jackson e Jordan é magia negra. Cafu, Milton Gonçalves, Dona Ivone Lara, Jefferson D, taubatiano, cineasta, né? Daiane dos Santos é magia negra. Fabiana Cosa, Machado de Assis, James Baldwin, Alice Walker, Nelson Mandela, Tupac. Isso é o que eu chamo de magia negra. Magia negra é Malcolm X, Martin Luther King, Mussum, Zumbi, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, Elza Soares, Sarah Vaughan, Billie Holiday e Nina Simon. É magia mais do que negra. Eu faço magia negra quando eu danço fundo de quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zósimo, Spike Lee. Tudo é magia negra neles. O Moja, Espírito de Zumbi, Afrocoteban. É Mestre Bimba, é Vai-Vai e Mangueira. Todas as escolas transformando quarta-feiras de cinza em alegria de primeira. Magia negra é Sabotagem. MV Bill, Anderson Silva e Solano Trindade. Pepe Tela, Ondiac, Ana Paula Tavares, João Melo.
Magia negra. Magia negra são os brancos, que são solidários da luta contra o racismo. Magia negra é o rap, o samba, o blues, o rock, hip hop de África Bambata. Magia negra é magia que não acaba mais. É isso e mais um monte de coisa que é magia negra. Tem mais um pedacinho aqui. O resto é feitiço racista. Eu acredito que muita gente aqui conhece Sérgio Vaz, ele é um poeta da periferia de São Paulo, maravilhoso. Ele criou o Sarau da Cooperifa, que é a Cooperativa Cultural da Periferia. Esse sarau acontece semanalmente em Piraporinha desde 2001. E é uma outra fonte de inspiração para projetos como o de vocês. Então, eu quis começar com essa poesia. É claro que eu não tenho a performance do Sérgio Vaz, né? Ele declamando fica muito melhor. É muito bom. Mas quem puder, quem quiser se interessar, procure lá pelo perfil dele nas redes e acompanhe, que ele é maravilhoso. Bom, eu quero agradecer também aqui, né, pelo convite, pela proposta, pela batalha da Afronorte, da Sala do Empodera e de tantas outras iniciativas que estão envolvidas aqui, né, especialmente o Ney e a Zenaide, que aí eu coloco como representantes aí de todos os envolvidos, os jovens como a Mariane, que estão aí responsáveis por tudo isso, né, e todos aí dessa equipe tão importante. Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada também aos amigos, ao Luiz Márcio, meu companheiro que está aqui, meu marido que está assistindo, as amigas e todo mundo que está aí, espero contribuir, tá? Bom, a minha fala, né, o Ney colocou como tema a influência preta na cultura brasileira. E aí eu queria começar dizendo que essa influência preta na cultura brasileira é fruto da diáspora africana. Pode ser que eu venha a chover no molhado, né, em temas que vocês já discutem, mas é importante dar esse contexto, né? Para começar, eu anotei aqui uma frase do Abdias Nascimento. Ele diz que desde o instante em que o primeiro africano escravizado pisou a terra brasileira, chegou com ele a inextinguível chama da liberdade. O Abdias era ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político, ativista de direitos civis humanos das populações negras brasileiras. Ele foi senador, foi deputado federal e foi também indicado ao Prêmio Nobel da Paz. É uma figura referência, né, da representatividade do povo negro e da luta. E a partir dessa frase dele, né, de que com o primeiro africano escravizado chegou a chama da liberdade no Brasil, né, eu quero dizer também que chegaram inúmeras culturas, né, com esses povos escravizados, junto com eles vieram inúmeras culturas, não é só uma cultura, né, do povo negro. E é isso que nos influencia hoje e que nos influenciou na Constituição do Brasil, não é? Aí, para a gente pensar essa influência preta na cultura brasileira, eu fui atrás de algumas fontes, né? Algumas eu não tenho os livros físicos, algumas eu tenho, então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu encontrei um livro didático de 2016, esse é um livro que eu não tenho físico, que é do Emanuel Saraiva, e ele traz exatamente uma reflexão sobre a influência africana na cultura brasileira. E ele começa dizendo que primeiro é preciso definir o que é cultura e o que é influência, não é? Como a Mariane citou aqui, e algumas pessoas também sabem, né? Eu sou doutora em ciências sociais e a gente estuda a antropologia, a sociologia, né, bastante, para poder, né, chegar nessas discussões sobre a cultura, né? E a definição mais compartilhada, vamos dizer assim, do que é a cultura, né? A cultura envolve os objetos de um povo, as comidas, as danças, as práticas, né? Mas para definir isso, os antropólogos ao longo aí da história da antropologia foram construindo, né, um conceito.
E a ideia básica é que cultura é um processo humano complexo, que se constitui a partir da interação do humano com o seu entorno. A princípio, o entorno natural, né? E depois o entorno que o próprio ser humano construiu também, que é o social, né? E nessa produção, nesse processo, nessa relação, o humano foi e vai, ao longo do seu tempo, né, de existência, produzindo um modo de vida. Esse modo de vida inclui as crenças, inclui a arte, as leis, a moral, os costumes, tudo isso é cultura. É bom a gente ter essa visão ampla, né, em mente, de que a cultura são os objetos, são os prédios, as produções, a arquitetura, as comidas, as danças, as práticas, tudo, né, dos mais diversos povos é cultura, porque por muitas vezes há uma visão elitizada, né, discriminatória. Por vezes a gente ouve, pelo menos a gente já ouviu, né, Luiz Márcio, que funk não é cultura, por exemplo. E o funk é cultura também, né? A música erudita é cultura, a congada é cultura, o jongo, a formação na área de direito, as formações universitárias são cultura também, não é? Mas a gente não pode se deixar levar pela visão, muitas vezes, do senso comum, de que a cultura é só aquilo que é valorizado pelas elites, só aquilo que é pautado por um conhecimento de um grupo. Então, aí a gente acaba discriminando e considerando que, não, funk não é cultura, sertanejo não é cultura, né? Pensando em música. E tudo é cultura, na verdade. Então, vamos considerar dessa forma abrangente, que a cultura brasileira é algo muito amplo. E a outra definição é a definição de influência, né? O que é influência? É a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações, exercendo interferências sobre modo de agir e de pensar. Então, a partir dessas duas definições, não preciso de grandes argumentos para a gente concluir que é claro que a cultura, que a influência dos povos africanos e a influência preta, né, como o Ney colocou aí, né, a proposta desse título, ela é totalmente presente na cultura brasileira. Não é nem, eu não sei nem se é só uma influência, eu acho que é constituinte, né? A cultura, as culturas africanas, as culturas que vieram com os povos africanos, constituem a cultura brasileira, tanto quanto a nossa cultura nativa, indígena, as diversas, né? Tanto quanto também a cultura do colonizador. Mas, enfim, aí a gente vai discorrer sobre essa história aí. A ideia, então, é entender esse conceito de cultura e de influência, né? E essas definições. A partir disso, esse livro do Emanuel Saraiva discute que a influência das culturas africanas é fruto dessa lógica econômica mundial mercantilista, né? Essa lógica que foi extremamente violenta, né? A lógica da escravidão, né, e do tráfico de pessoas para comercialização e trabalho. Então, esse tráfico aconteceu lá dos séculos XV ao XIX, só foi proibido no Brasil em 1850, e foi o tráfico que acarretou a chamada diáspora africana, né? Então, a influência preta na cultura brasileira, essa presença marcante, constituinte na nossa cultura, ela é fruto da diáspora, né? É fruto da escravização, fruto desse ato lá violento, né? Agressivo, e que acabou por trazer pessoas das diversas culturas africanas para o nosso continente e constituir a nossa cultura. Eu acredito também que vocês já tenham discutido isso, né? Mas aí eu fui atrás para me organizar na minha fala, né? Então, o que é a diáspora, né? A diáspora é dispersão, né? É um termo que significa dispersão.
E a diáspora ocorreu com vários povos, né, com outras culturas também, com judeus, mas ocorreu com os povos africanos. No caso dos africanos, ela envolveu um deslocamento forçado, e esse deslocamento espalhou os negros africanos pelo mundo, né? Uma violência, uma imigração forçada, e eles trouxeram consigo suas diversas culturas. Esses sujeitos, né, desse doloroso processo, tiveram, então, que reinventar suas práticas em terríveis condições, né? E, além disso, entraram em contato com diversas outras culturas, né, dos nativos indígenas, que também, né, já caiu por terra aquela ideia de que o índio, não existe o índio, né, são diversos povos indígenas no Brasil, eram muitos mais, né, no período da colonização. Então, foi um contato forçado, violento, mas entre diversas práticas culturais, né? E, além disso, as práticas do europeu colonizador, né? E que não só o português, né? Aí a Solange está dizendo, tem uma parte da família indígena, né? Todos nós, né? No Brasil, com certeza temos. É que a gente não tem essas práticas de buscar tão fundo, assim, as nossas histórias, né, de antepassados. Mas, com certeza, a gente deve ter parentescos, né, indígenas e diversos outros, africanos, de diversos lugares, né. Isso é bastante complexo de se levantar, muitas vezes, no Brasil, por conta dos apagamentos, né, da história. Mas, com certeza, a gente tem aí presente em nós as influências, né, desses povos e dessas culturas. A gente, deixa eu só mudar meu slide, que eu tô com uma colinha, gente. Quem quiser comentar, falar alguma coisa aí também, levante a mão, fique à vontade, tá, gente? Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. É Camila que está falando? Sou eu mesmo. Isso, boa noite, tudo bom? Bom, eu vou continuar aqui, se alguém quiser falar, fique à vontade, gente. No caso desse processo da diáspora africana, né, dessa violência, do rapto, da escravização, né, dos negros, vem junto com eles todas essas manifestações culturais, e existem os processos, né, também de silenciamento, de violência física mesmo, né, de apagamento de inúmeras práticas, né. Esse livro mesmo do Emanuel Saraiva que eu usei relata que os negros chegando no Brasil perdiam primeiro o seu nome e depois a sua língua, né? Então, o seu nome de origem, no seu idioma, era apagado, e esse negro era rebatizado, né? Com outro nome. E a sua língua não podia ser falada, tinha proibições, né, do uso da língua. E assim ocorreu também com povos indígenas, né, ao longo do processo, os apagamentos da colonização. E eu tive a graça, no meu mestrado na PUC, São Paulo, em Ciências da Religião, de ser orientada pelo professor Enio José da Costa Brito, é um professor da PUC São Paulo, que escreveu inúmeros artigos, livros, e entre outros interesses, ele se debruça bastante sobre a cultura afro, né? As religiões de matriz africana. Ele é um ex-padre jesuíta, doutor pela Gregoriana de Roma, né? Mas é um sujeito extremamente interessado pela diversidade cultural brasileira. O professor Enio escreveu uma série de livros em 3 volumes, esses eu tenho aqui, chamam-se Leituras Afro-Brasileiras, vou colocar aqui na câmera para vocês verem. Ele tem 3 volumes, e nesses livros ele discute as ressignificações, as contribuições, as memórias, né,
dessa diáspora africana, né? E as condições dos escravizados na formação da sociedade brasileira. O professor Enio, ele tem por hábito ler muito, muito mesmo, e fazer resenhas de livros acadêmicos, resenhas de livros de pesquisa. E ele juntou nesses 3 volumes de livros diversas dessas resenhas de pesquisa. Ele procurou dar uma contextualização, né, dividiu em 3 volumes. Então, ele traz uma vasta gama de estudos. No primeiro volume são as ressignificações afrodiaspóricas diante da condição escravizada no Brasil. No segundo volume são as contribuições e a formação da sociedade brasileira, e o terceiro volume é o Reconstruindo Memórias entre o Brasil e o Atlântico, né? Nesses estudos aí do professor Enio Brito, ele apresenta para a gente várias análises, né, do que foi a diáspora africana. É claro, para nós, né, que não, eu, por exemplo, né, para mim, que não me aprofundei tão detalhadamente, somente pelo estudo, né, da cultura afro, da cultura diaspórica, já fica claro que existem inúmeras influências das diversas culturas negras vindas da África na nossa cultura brasileira, né? Influências alimentares, influências musicais, influências linguísticas, influências dos modos de viver, das técnicas de trabalho, das produções artísticas, das danças, dos corpos, das performances, das práticas religiosas trazidas, transformadas, reconstruídas e inventadas. Oi, que a nossa aula foi invadida e eu estou excluindo os invasores. Só um minuto, tá? Desculpa. São pessoas que às vezes não têm muita coisa para fazer e eles preferem vir aqui para atrapalhar a aula com objetivos sérios. Então, por isso que há essa invasão de as pessoas abrirem o áudio, de colocarem transmissão. Então, eu sinto muito por isso estar acontecendo, mas infelizmente já aconteceu em outras vezes, nas nossas aulas da Afronorte, e infelizmente aconteceu novamente. Caso vocês vejam algum perfil aparentemente fake, vocês podem mandar para mim no chat, que eu denuncio e já excluo da nossa aula. Desculpa te interromper, pode voltar. Imagina, Cris. Fica à vontade, Mariane, obrigada, viu? Essas coisas, gente, vou fazer um adendo aqui. Essas invasões acontecem em diversas esferas. Em lives grandes, já aconteceram, assim, de palestrantes até internacionais fazendo lives e de esses haters, né? Pessoas odiosas que, como você falou, não tem muito o que fazer e estão aí para atrapalhar o trabalho, mas pode ficar à vontade. Se acontecer esse tipo de coisas, pode avisar, Mariane, que a gente aguarda um pouquinho, tá bom? Gente, vocês me desculpem, eu vou despejar aqui tudo, e se vocês não me interromperem, eu vou falando. Se vocês quiserem falar, vocês fiquem à vontade aí, tá bom? Mas porque é bastante informação mesmo, tá? E ainda nem de longe é tudo que a gente precisa conhecer, né? Então, nesses livros, alguns deles de modo mais didático, assim, né, vão falar mesmo para quem está iniciando os estudos, né, que tem obviedades da influência africana na nossa cultura brasileira. O que são as obviedades? Aquilo que é mais falado, né? Então, é claro, já é bastante sabido que existem muitas influências africanas nas religiões brasileiras, nas religiões que nasceram no Brasil, né? Porque se a gente pensa catolicismo, cristianismo, ele nasceu na Europa. Se a gente pensa o hinduísmo, né, a religião islâmica, não nasceram aqui no Brasil. As primeiras religiões que nasceram aqui, após a colonização, também é bom frisar, né, porque os povos indígenas tinham as suas práticas também de religiosidade. A primeira de que se tem registros é a Umbanda. E
o candomblé brasileiro, porque nasceu aqui, é diferente do candomblé, né, das culturas africanas. E aí esse livro do Emerson, não, acho que eu já estou até confundindo, do Saraiva, Manuel Saraiva, ele cita diversas outras, além da Umbanda e do candomblé, babassuê, batuque, cabula, quimbanda, terecô, tambor de mina, algumas variantes, né, do catimbó, jurema, que são religiões afro-indígenas, né, e além de outros movimentos religiosos da atualidade. E isso não só no Brasil, não é? Então, a diáspora africana deixou também como herança religiões de matriz, de origem africana em outros países. No Haiti, o voduísmo, em Cuba, a santeria, né? E aqui no Brasil, é claro que além dessas que eu citei, muitas outras. E hoje a gente já tem novas, né, surgindo aí. Isso é mais óbvio, né? Quando você fala assim, a influência do povo preto, né, na cultura brasileira. Tá na religião. Onde mais que tá? Tá na música, né? Tá na comida, né? Então, a outra obviedade são as músicas e as danças. Então, muitos instrumentos musicais, o agogô, o afoxé, o atabaque, o bumbo, o berimbau, etc., são citados nesses livros. Diversos ritmos e práticas, né? Práticas que mesclam música, dança, luta, né? Como a capoeira, manifestações culturais diversas, danças, músicas, né? Que envolve até a religiosidade também, o maracatu, o jongo, o batuque de umbigada, as congadas, os moçambiques, né? Todas essas manifestações trazem elementos da cultura afro, das culturas, na verdade, né? Até nos seus nomes, nos termos usados, nos nomes dos instrumentos, né? E também manifestações que aqui no Brasil já se tornaram como verdadeiros espetáculos, né? O próprio Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de outros estados do Brasil, o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, todas essas práticas têm muitos elementos da cultura africana. Mas elas estão na esfera dessas obviedades, quer dizer, fica muito mais claro, mais explícito já para todos nós, que são, sim, fruto da presença afro no Brasil, né? A culinária, os hábitos alimentares, os temperos, né? Os modos de fazer que geraram diversos pratos, né? O acarajé, a bará, angu, o bobó, o beiju, o caruru, a cocada, o cuscuz, a canjica, muguzá, quibebe, né? Então, diversas comidas que também têm a presença desses hábitos alimentares trazidos aí pelos povos escravizados. E junto com os pratos, os instrumentos musicais, as práticas, as palavras, não é? Então, na língua, a presença, a influência preta na língua brasileira, né, no português que se fala no Brasil, é muito explícito, né? Todos os nomes e números. Então, eu citei esses exemplos como obviedades, não porque eles sejam menos importantes, mas porque eles já são mais discutidos, né? Eles estão na nossa cultura e claramente são fruto dessa influência das culturas africanas, né? Influência preta. Mas aí, estudando meu amado professor Enio, eu encontrei nos livros dele aqui algo que me chamou a atenção. Talvez vocês também já tenham ouvido falar. Algo que vai além dessas obviedades. O professor cita aqui, num dos livros, uma prática que foi invisibilizada, né? Um fato, na verdade, que foi invisibilizado. Esse conceito também é importante, né, da gente falar. Muitas das práticas dos povos africanos, do povo negro, foram invisibilizadas, quer dizer, apagadas, tornadas invisíveis, não é dado o devido crédito, não é citado. E o professor Enio cita, nessa pesquisa, a Carta Mandinga ou Pacto de Curucanfuga.
esse pacto de Curucanfuga, pelos registros históricos encontrados, né, ele foi escrito entre 1235 e 1236. E o que é essa carta mandinga, né? Essa carta é um documento histórico africano pioneiro na questão dos direitos humanos, preservado pelos africanos em performances e em provérbios. Como, né, vocês também aqui já devem discutir bastante, a cultura africana ela é marcada pela oralidade, né? Não é uma cultura de tradição escrita necessariamente, apesar disso não querer dizer que não tenha escrita. Muitos tiveram suas escritas, suas línguas, mas tem muita presença da oralidade. E essa carta mandinga, de 1230 e poucos aí, é um documento que foi reencontrado por pesquisadores e que o professor Enio cita no seu livro Veredas Interculturais. Esse é um outro livro dele, não é da série dos 3 que eu citei anteriormente. Nesse livro, ele faz leituras decoloniais, né, sobre religião, história e literatura. Esse livro foi lançado em 2020. Depois eu vou falar um pouco sobre o decolonial e tal, mas talvez também vocês já tenham discutido isso. E o que o professor Enio diz nesse breve capítulo aqui? O que ele cita? Que ele encontrou, a partir de uma tese de doutorado de um cara chamado Vitor Martins de Souza, que tem poucas referências em português, quer dizer, esse documento não tem muitas traduções, análises, né? Mas esse rapaz fez o seu doutorado sobre ele, sobre esse pacto de Curucanfuga. E aí existem os registros na oralidade de um mito que relata o surgimento de uma irmandade de caçadores e de um pacto que visava proteger a comunidade, limitando o poder de armas e inibindo o estado beligerante. Aí eu vou pedir a ajuda da, acho que é a professora Sônia, que é do direito, que o Ney falou, né? E o Luiz Márcio, que também é do direito, para me ajudar a lembrar, porque eu não vou lembrar exatamente o período, né? Na história do Ocidente, na história da cultura eurocentrada, né, se vangloria muito do surgimento da Declaração dos Direitos do Homem, né, dos direitos humanos, como uma criação da sociedade ocidental, civilizada. Só que essa criação de que tanto o Ocidente se vangloria é muito posterior a essa da Carta Mandinga, né? Eu não vou lembrar agora, você lembra, Nego? Não? Do período da Declaração dos Direitos do Homem, né? Mas é século XVIII, XVII, não é? 19. 19 já, então. E aí a Carta Mandinga é de 1235, muito anterior. Aí eu vou avançar um pouquinho para a gente entender o que diz essa Carta Mandinga. O professor Enio coloca alguns trechos aqui no capítulo. É uma carta, um documento, né, que celebrava um pacto de povos, né, de uma comunidade. A carta diz: a Irmandade dos Caçadores declara: toda a vida humana é uma vida. Nenhuma vida é mais antiga ou mais respeitável do que outra. Do mesmo modo que uma vida não pode ser superior à outra. Isso é um trecho. Um outro trecho: a fome, coisa boa não é. E a escravidão, muito menos. Não há pior calamidade do que ambos. No artigo 24 dessa carta, é citado: nunca faça mal aos estrangeiros. No artigo 6º, que seja extinta a essência da escravidão desde essa data, de uma muralha a outra, em fronteira do Mandinga,
que o ataque seja banido do Mandinga, que nesse dia cessem os tormentos nascidos desses horrores, sobretudo quando o oprimido não dispuser de nenhum recurso. E no artigo 5º se diz: cada um tem o direito à vida, à preservação de sua integridade física e, por consequência, todo atentado contra a vida de seu próximo será punido. Esses são pequenos trechos, exemplos, né, de uma carta lá de 1230 e tantos, que já tinha princípios de direitos humanos, princípios claros de respeito à vida de qualquer pessoa. Uma vida não é mais importante que a outra, nem é mais antiga, né? Nem a vida do estrangeiro é menos importante do que a do nosso povo, né? Não se deve fazer mal aos estrangeiros. Então, o professor Enio também, com surpresa, né, apresenta aí essa tese do Vitor, né, o pesquisador é Vitor Martins de Souza, e vai comentando, né, daí ele traz um contexto para a gente. Essa carta foi escrita em língua bambara, foi reescrita na década de 1960, muito mais recente, né, num trabalho de historiadores da África Oeste, com a imprescindível preservação da memória feita pelos Geli ou griots. Aí a importância, né, da tradição oral. Por quê? Se encontram alguns escritos, mas para validar esses escritos, a tradição oral vai ser extremamente importante. Então, a carta surge no período de constituição do Império Mali. Aí eu não vou saber as pronúncias exatas, né, gente? A Constituição do Império Mali por Sundiata Keita, fruto da reunião de vários territórios, e para tanto esse líder realizou alianças, né, entre clãs, entre famílias, entre comunidades, e aí a importância da carta, de ser um documento que registrava essa vontade de uma vida menos violenta, menos beligerante, com menos guerras, né? E aí, reforçando o que está escrito na carta, né, no idioma bambara, existiram mitos que eram transmitidos pela tradição oral, mitos de caçadores bambara e malinqué. Esses mitos fornecem dados para a compreensão da carta. Esses mitos colocam o repúdio à guerra, o repúdio à escravidão e, vejam, o respeito às mulheres. Por que eu estou citando isso, né, como uma influência, como é que eu coloquei lá antes? Para além das obviedades e invisibilidades, né? Quer dizer, tem muita coisa que é óbvia, que é influência do povo preto na nossa cultura. E tem coisa que se tentou apagar e dizer que é influência da cultura ocidental, eurocentrada, né? Que se dizia e que se diz muitas vezes evoluída, né? A mais racional. E, na verdade, você encontra lá em 1235... um povo africano, um império que está surgindo aí, que já escreveu uma carta que tem princípios muito próximos da Declaração dos Direitos do Homem, da Declaração dos Direitos Humanos, que é do século XIX, como o Márcio ajudou a lembrar aí. Então, me surpreendeu bastante, confesso. Fiquei feliz de preparar essa fala aí, porque eu acabei encontrando isso, assim, muito rica essa informação. Eu vi que as pessoas comentaram aí no chat, Mariana, eu não consegui ler. Eu não sei se vocês aí pelo computador conseguem ler. Se quiser me dizer o que estão comentando, por favor. Sim. As pessoas compartilham muitas informações bacanas aqui, Cris. A Elis França disse assim... só estou aceitando as pessoas aqui. Bob, manda seu e-mail que eu vou te enviar um livro que estou lendo para minha dissertação. Creio que irá gostar. Ritos e Crenças. A experiência religiosa no contexto histórico-cultural de Márcio Douglas de Carvalho e Silva. Ismatônio, de Castro Souza Sarmento. Uma indicação de livro, inicialmente.
A Pidiane Marçal Ribeiro diz assim, 1235, Carta Mandinga, como ter acesso? Então, o professor Enio disse que não tem muitas traduções para o português de análises desse documento. Ele mesmo é que fez esse capítulo de livro sobre uma tese de doutorado, né? Talvez hoje, né, com tantos recursos do Google, a gente consiga encontrar, né? Eu não consegui fazer essa busca para tentar encontrar agora. Alguém aí já colocou. Rosângela. Cris, ele fez uma pergunta bacana aqui. Ele perguntou se você tem PDF esses livros. Provavelmente porque ele já tem interesse que você compartilhe conosco. Então, esses do professor Enio eu não tenho. Eu tenho livro físico, mas eu posso buscar. Porque como ele sempre fazia resenhas, né, ao longo da vida, esses livros são produções de uma história de vida como professor, pode ser que ele tenha os artigos publicados em alguma revista, as resenhas. E aí eu posso procurar e passar para o Ney passar para vocês. Daqui 2 semanas, o Márcio vai dar uma aula também, né? Daí a gente pode aproveitar, juntar esse material e mandar para vocês espalharem para todo mundo, porque realmente também achei uma super novidade, principalmente para a área do direito, né? Pensar que existiu essa carta mandinga, esse pacto de Curucanfuga, né? Que aí a gente acabava não conhecendo por essa invisibilização, né? Esse apagamento das culturas africanas mesmo, né? E cada vez está ficando mais claro que isso acontece, né? De se apagar um vasto conhecimento que já existia, que era produzido, né? Na África, tanto quanto em outros continentes, né? E que ficou muito centrado de que é um conhecimento que veio da Europa. Não veio só da Europa, né? Essa é a verdade. Sim. Bom, e aí pode falar. A Rosângela Schwab, ela diz assim, eu encontrei essa página sobre a carta e deixou um link, então as pessoas que tiverem acesso ao chat podem entrar de repente favoritar esse link para ler depois, e até o Bob já acabou mandando um e-mail aqui para que pudesse enviar a sugestão de livro também. Que maravilha, muito bom. Obrigada, Rosângela. Bom, aí, continuando essa contextualização sobre esse documento, né, o professor Enio cita um pouco de como que foi a recuperação histórica desse documento, né, gente? Por isso que sempre a gente enxerga mais longe, porque a gente está no ombro de gigantes, né? Em 1948, um pesquisador guineense, chamado Sulemani Kanté, publicou uma compilação de 130 artigos jurídicos do período do pacto. Ele fez isso em colaboração com uma agência francesa, Agência pour la Francophonie, e do Centro de Estudos Linguísticos e Históricos da Tradição Oral. Essas instituições, elas estão sediadas em Kanka, na Guiné. Então, essas instituições e esse pesquisador guineense é que foram responsáveis lá em 1948 de levantar esses artigos jurídicos, que são do período. E Siriman Koyate é o responsável pela compilação e estruturação da carta. Então, vocês imaginem, né? Povos de tradição oral, poucos registros escritos, como é o processo para encontrar esses documentos, quando se encontra, né? E depois também para estruturá-los, para organizá-los, né? Isso foi achado em 48. Só em 2009, a Unesco tombou o sítio de Curucanfuga. Aí é aquele registro, né? Aquele processo de tombamento mesmo, como patrimônio histórico, né? E aí foi tombado o sítio, e isso teve cobertura pela TV do Mali e tal, em 2009. E em 2011, o governo do Mali reconheceu a Carta Mandinga como patrimônio histórico do país. Então, veja quanto tempo, né, desse processo histórico, só em 2011 esse reconhecimento.
E aí os pesquisadores, né, até de outros países, vão poder começar a buscar, ter acesso a esses documentos, estudar, analisar, enfim. Então, é importante que a gente dê visibilidade, discuta, conheça, entenda, né, essas produções dos povos africanos. Aí a gente pode pensar assim, mas isso influenciou a cultura brasileira? Pode não ter influenciado diretamente, mas pode ter influenciado indiretamente, né, por povos escravizados que vieram lá dessas regiões da África e de outras e que trouxeram consigo esses hábitos, né, esses costumes. E além disso, se a gente tivesse acesso a essa informação, isso também poderia ser incorporado até no ensino de história e cultura afro e afro-brasileira, né, como está na lei hoje, né, o Luiz Márcio é pós-graduado nisso, aí ele também vai poder falar um pouco sobre isso, né, do ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, a gente tem que cada vez mais buscar, né, gente, essas informações e ampliar o nosso conhecimento sobre os povos africanos, né? Esse é um exemplo, a Carta Mandinga. A carta é organizada em 4 capítulos, vamos dizer assim, né? Um chama-se da organização social, é o primeiro, que tem lá 30 artigos. Depois tem um capítulo sobre os bens, um capítulo sobre a preservação da natureza e as disposições finais. Então, claro que se a gente tiver acesso ao documento, né, à Carta Mandinga traduzida, a gente vai ter muito mais detalhes, né? Mas só essa informação de que ele tem uma estrutura que trata da organização social, dos bens, da preservação da natureza e traz ainda disposições finais, já mostra que essa cultura mandinga, esse povo, né, ele estava realmente preocupado em organizar o seu modo de vida, né? O professor Enio cita que chama a atenção a atualidade dos temas tratados, a ênfase forte na manutenção de relações pacíficas, na convivência harmônica, no combate à violência, no combate à intolerância e à xenofobia e na participação de mulheres na política, né? Então, princípios que são muito atuais, né? Princípios éticos que são muito atuais, que estiveram na Declaração dos Direitos Humanos, mas, por exemplo, a consideração das mulheres, nem tanto, né? Porque se pensava mais o homem a princípio, né? Declaração dos Direitos do Homem. E hoje é que essas pautas são tão presentes, né? Mesmo a luta contra a xenofobia. Então, você percebe aí que era um povo que já estava com preocupações bastante interessantes, né? Para a gente não dizer assim, não ser preconceituoso e dizer, nossa, o povo do Mali era bastante evoluído, né? Não é uma questão só de evolução, não, é uma questão de um povo que está preocupado com o bem-estar do seu próprio grupo, não é? Você estabelecendo regras éticas de convívio, você estabelecendo um pacto, né, de direitos, você tem melhores condições de convívio, né? E de vida, e de relação com o estrangeiro, e de relações entre si. Então, é bastante interessante saber dessa Carta Mandinga, e eu gostei muito. Com o tombamento pela Unesco em 2009, a Carta passou a ser reconhecida como um primeiro pacto de direito dos povos. Eu não sei, na área do direito, se já há estudos sobre isso, mas eu acredito que já deva existir. Diga, amor. Bem pouquinho, quase nada. Você encontrou alguma coisa? Poucos artigos? Bem pouco, bem. Ó, que maravilha. Um tema original para uma pesquisa de doutorado, para um TCC, né, Ney? Fica a dica, hein? Então, aí a ideia, né, e é importante essa reflexão, até de pensar um direito comunitário vinculado à tradição oral. Para quem é pesquisador, né, gente, aqui eu não sei se tem historiadores também, o pessoal da história, tem um filão da história agora que estuda a tradição oral,
né, as pesquisas baseadas na tradição oral. E as culturas africanas têm por base a oralidade, né? E a cultura brasileira também, por conta de ser influenciada, né, pelas culturas indígenas e africanas. Então, a nossa cultura também tem muita base na oralidade, né? E é super importante pensar isso, né? Pensar que existe essa possibilidade de aprender, de estudar, de conhecer de outras culturas através da oralidade. Enfim, além dessa invisibilização, ocorrem outras, né? Então, outra herança diaspórica, né, que foge um pouco da obviedade, né, foge do que é óbvio, é a herança que surge com as críticas ao eurocentrismo, né? Então, essa visão que o desenvolvimento da filosofia, das ciências, né, foi muito baseado na cultura eurocentrada, né, e por conta disso, o ponto de vista do europeu prevaleceu, né, no desenvolvimento da filosofia e das demais ciências. Mas prevaleceu não porque os outros povos não produzissem conhecimento. Os povos da Ásia, os povos da África, os povos de outros continentes também produziram seus conhecimentos. Mas por não estarem tão habituados ao registro escrito, por não estarem localizados, né, no centro econômico do mundo, com todo o poder nas mãos, essas produções da África, da Ásia, da América mesmo, elas foram ficando invisibilizadas, né? Então, surgiram, mais recentemente, alguns autores que começam a enfrentar isso, criticar o eurocentrismo da ciência, o eurocentrismo da filosofia, e propor um novo modo de pensar chamado de decolonial, o pensamento decolonial. O que é o eurocentrismo, então? É uma visão centralizadora de que os países da Europa são superiores aos demais, superiores racionalmente, né? Então, a Europa produziu o que há de racionalidade, explica o mundo, né? Tem até uma música do Caetano que diz que só é possível filosofar em alemão, né? Grande mentira, mas enfim, é a lógica que se tem, né? A ideia de que a filosofia é coisa de europeu, né? E aí esses autores, esses modos de pensar, frutos de outros continentes, vão começar a ser chamados de pensamento decolonial. O pensamento decolonial é um pensamento que se desprende da lógica eurocentrada, se desprende da ideia de que só há um modo de pensar um mundo, e esse modo é a lógica da modernidade europeia capitalista. Então, o pensamento decolonial vai dizer, não, existe uma pluralidade de vozes e de caminhos. Então, nós temos que buscar essas vozes, temos que buscar conhecer essa diversidade toda, né? Esses outros modos de pensar. Aí vão começar a surgir estudos das filosofias africanas, das filosofias e dos conhecimentos produzidos, né, nesses outros territórios, em outros continentes e também na África, não é? É muito interessante que isso é algo muito recente, gente, no sentido histórico, né? É uma busca de pensadores da América Latina, de pensadores africanos, de pensadores da Ásia, e que estão aí propondo e dizendo e afirmando e tentando mostrar por A mais B que existe sim filosofias nos povos indígenas, filosofias diversas nos povos africanos, não é? Então, chegando aí num consenso, né, para a gente tentar entender do que se está falando. O que é a filosofia, né? Talvez alguns aí tenham tido aula no nível médio, talvez alguns já tenham feito curso de filosofia, né? Filosofia é o estudo, né, que é a ideia de busca pelo conhecimento do mundo, pelo conhecimento de si,
através do uso da razão. O que os manuais de filosofia dizem, né, em geral? Que a filosofia surgiu na Grécia. Que a filosofia surgiu na Grécia como uma busca de explicações racionais para as coisas. Então, abandonar explicações míticas e buscar explicações racionais. Esse termo e essa definição de que a filosofia surgiu na Grécia, né, é produção do mundo eurocentrado, sim, né? Então, tem essa ideia, e a filosofia seria um conjunto de concepções, práticas, teorias, né, acerca da existência dos seres humanos e do papel de cada um no universo. Então, essa definição é a definição constituída a partir da Europa, né, a definição eurocentrada. Mas agora a gente tem autores, ó, aqui tem esse livro chamado Filosofia Africana. Tem autores que vão tirar essa ideia da filosofia como algo produzido só pelos europeus. Essa autora aqui é brasileira, cearense, fez uma live já com a gente aqui pelo SESC, na época dos cursos aí pela pandemia, né? Ela se chama Adilbênia Freire Machado. Quem tiver interesse de procurar, ela tem perfil nas redes sociais, pode olhar o Lattes dela, ela é filósofa, mestra, doutora pela Federal da Bahia. Depois eu vou falar um pouquinho do currículo dela e dos estudos que ela faz de filosofia africana. Além da Adilbênia, que está mais próxima, assim, da gente, né, por já ter um certo contato e ser uma filósofa jovem até, a gente tem outros autores, né, mais conhecidos, o Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas, né, que é um pesquisador aí também bastante conhecido, eles também têm um livro chamado Filosofias Africanas, uma introdução. Nesse livro eles discutem a crítica a ideia de se pensar que os pensamentos africanos seriam pensamentos primitivos, né, de povos, de culturas primitivas. Eles vão dizer que isso é fruto do racismo científico, né? O eurocentrismo, o racismo científico, a gente pode considerar quase que como sinônimos, né? É aquela ideia de que conhecimento racional é só o que é produzido na Europa, é só o que está dentro daqueles moldes, né, da filosofia grega, da ciência de Descartes, né, do racionalismo científico, técnico, né, e o Simas e o Ney Lopes vão criticar isso, vão dizer que isso é fruto do colonialismo do século XIX, que quer sempre desqualificar as fontes do saber africano. Quer dizer, ou eu invisibilizo, né, apago os saberes produzidos por povos, as cartas de direitos lá de determinadas culturas, a sabedoria desses povos, ou eu apago, ou eu desqualifico, digo, isso não é saber, né, sabedoria indígena, cultura indígena, isso não é filosofia, isso é no máximo um saber, uma sabedoriazinha lá. Eu vou desqualificando, né, e apagando. Então, o Ney Lopes e o Luiz Antônio Simas, nesse livro, que esse eu não tenho, físico, eles vão colocar que o reconhecimento dos pensadores africanos como filósofos é muito importante, e que ele só ocorreu a partir do século XX. Então, eles vão trazer alguns desses saberes ancestrais africanos, vão dizer que esses saberes estão preservados, sim, nos provérbios, na oralidade, né, na diversidade multicultural, e que esses ensinamentos transmitidos na oralidade, por meio da oralidade, não tem nenhuma desqualificação em relação aos saberes transmitidos pela escrita. Até porque, né, a memória é exercitada, né, gente? Nós perdemos a nossa capacidade de memória porque a gente usa a escrita. A verdade é essa, a gente usa a escrita, não precisa lembrar mais, memorizar. Se a gente usasse mais da nossa capacidade de memorização, talvez a gente soubesse, como os gregos sabiam, né, a Ilíada e a Odisseia de Homero de cor. Eles sabiam a história
do povo deles de memória. Como os indígenas sabem citar os seus ancestrais pelos nomes lá, até sei lá que geração, porque eles têm por hábito o uso da oralidade e da memória. E os griots africanos eram essas figuras, né, que narravam as suas histórias, a sua ancestralidade, os valores da sua cultura, né, e toda aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquela filosofia estava ali e não se perdia, né? Só que a cultura eurocentrada da escrita quis apagar tudo isso, quis dar conta de invisibilizar, não é? Mas a oralidade é muito forte, né? A presença, ela, apesar de tantas mortes, tanta violência, né? Ela existe. Por isso a gente tem práticas aqui na nossa região, né? Como o jongo, por exemplo, que se canta pontos, né, de jongo com palavras que, na verdade, têm até suas origens lá em línguas africanas, né? Mas que foram se modificando, né? E que trazem uma sabedoria, um conhecimento, uma luta, né? Uma resistência. E então o Luiz Antônio Simas e o Ney Lopes, nesse livro, vão discutir a contribuição desses filósofos africanos e também, como é algo muito recente, né, só do século XX, já de filósofos afrodescendentes contemporâneos, né, que estão atualizando esses saberes e são pensadores desse chamado pensamento decolonial. A Dilbênia, que eu citei aqui, né, que é autora desse livro, podem procurar no Facebook, porque não vai ter muita Dilbênia lá, gente. É a Dilbênia Freire Machado. Ela é professora nascida no sertão cearense, ela foi adjunta da Federal Rural do Rio de Janeiro, é doutora em educação pela Federal do Ceará, mestre em educação pela UFPA, Federal da Bahia, licenciada em filosofia e bacharel em filosofia pela Estadual do Ceará. Ela estudou, se dedicou, fez parte de comissões, coordenou o eixo de filosofia africana e afrodiaspórica, né, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e ela é autora desse livro que discute que, na filosofia africana, ancestralidade e encantamento são as inspirações formativas. Então, quem vai dar aula de história e cultura afro tem que trabalhar com esses conceitos da ancestralidade e do encantamento. E, por vezes, na afirmação dela, né, não existiam materiais para esse ensinamento escritos, livros didáticos, né? Os livros escritos no modo eurocentrado não servem muito. Eles servem para, algumas vezes, né, trazer cronologias, registros, mas não trazem a linguagem africana, afrodescendente, não trazem os conceitos. Então, ela vai pegar conceitos mesmo do candomblé, das religiões de matrizes africanas, ela vai trabalhar isso, né? A presença do corpo, a questão dos afetos, para o ensino de história e cultura afro e de filosofia africana. Então, ela pensa a cultura negra a partir dos valores dos povos negros, dos povos africanos. Então, os valores de comunhão com o outro, de não exclusão do diferente, da valorização da ancestralidade, do encantamento e da afetividade. Eu sei que eu estou falando um monte de coisa, né? Pode parecer banal, gente, mas isso é muito filosófico. A Aristóteles, no princípio da filosofia, das discussões sobre identidade, ele diz que o que define a identidade é a contradição com o não eu. Então, o que sou eu? Eu sou o que difere do não eu. Então, o princípio grego de filosofia, ele tem por exclusão o diferente. Só é o que eu sei que não é diferente de mim. Isso é princípio da racionalidade europeia. Então, eu excluo tudo que é diferente de mim. E o princípio das culturas afro e indígena
é ao contrário. O princípio filosófico dos povos africanos e indígenas é o princípio de inclusão do outro. O Ubuntu, né? Vocês, melhor que eu, vão poder dizer aí o que é o significado do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. É o conjunto que tem maior valor. Os provérbios africanos, toda a sabedoria do povo africano que vem transmitida pela oralidade, né? Sempre traz essa carga da valorização do comum, da valorização do todo, que não é não sou eu, é o todo. Então, esses princípios de afetividade, né, que estão na nossa cultura por outras vias, precisam ser também deixado claro, explícito, nas vias do conhecimento racional, que a racionalidade também se dá com a amorosidade, né, já dizia o Paulo Freire, que vai ser citado aqui como um dos autores do pensamento decolonial. Aí a coisa gira e vai cair nos autores, alguns que a gente não conhece, algumas informações que a gente não conhece, mas alguns que a gente já ouviu, sim. Então, esse pensamento decolonial, ele cita alguns pesquisadores peruanos, né, o sociólogo Aníbal Quijano, né, a pedagoga Catherine Walsh, o filósofo Nelson Maldonado Torres, e aí cita pensadores negros, Aimé Césaire, não sei se a pronúncia é exatamente essa, e Frantz Fanon, que provavelmente é mais conhecido, né, da maioria das pessoas, o Frantz Fanon. Esses pensadores decoloniais, eles trazem teorias que surgiram na Ásia, na África, no contexto de lutas desses países colonizados pela libertação. Por isso chama de decolonial, né? Que quer apagar o período colonial, apagar as influências eurocentradas e trazer outras. E aí, pode ser que eu, nas minhas palavras, não me expresse bem. A ideia de apagar não é assim, então não vamos mais fazer a filosofia acadêmica eurocentrada, não vou mais prestar vestibular, né? Estou fazendo cursinho pré-vestibular, não vou mais fazer vestibular porque eu não preciso disso, vou me basear na tradição oral. Não é viável isso por conta do mundo que nós estamos, que exige de nós essas legitimações, né? Eu preciso de um diploma para entrar no mercado de trabalho com melhor qualificação, eu preciso da titulação de mestrado, de doutorado, se eu quiser mudar o mundo acadêmico, né? Então, eu vou por esse caminho, que é o caminho eurocentrado, trilhado, mas eu posso estudar, trazer à tona, discutir conhecimentos que não estavam nesse lugar, né? Então, essa proposta do decolonial é para tentar desconstruir, reconstruir ao mesmo tempo um pensamento, uma filosofia, uma racionalidade, uma ciência que inclua as culturas africanas, as culturas indígenas, que inclua esse outro modo de ser, de viver, né? Então, é extremamente interessante. É claro que tem críticas também, gente, no mundo científico, filosófico, existem sempre, né, autores que produzem conhecimento, são criticados, né, e não é problema ter crítica, não, vocês podem criticar sempre, é tudo muito bem-vindo, mas a gente precisa conhecer, tá? Então, esse pensamento decolonial é algo de muito novo, que está trazendo reflexões sobre o que foi a colonização, o que foi a escravização, o que foi esse longo período de eurocentrismo, no sentido de destruir muita coisa, e o que nós podemos fazer a partir de agora, para construir outras coisas, né? Então, a ideia é essa. Aí tem um livro com vários organizadores, chamado Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, esse é de 2019. Ele cita novamente o Frantz Fanon. Quem foi Frantz Fanon, né? Talvez a maioria aí já saiba. Um psiquiatra, filósofo, ensaísta da Martinica, que deixou de herança importantes contribuições para o debate sobre negritude
e sobre colonização. Ele tem um livro mais famoso que é Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. Escreveu nos anos 50, 60, né? Esse Aimé Cesare é poeta martinicano também, dramaturgo, ensaísta e político da negritude. É citado também como pensamento decolonial o Abdias Nascimento, que eu citei lá no início da minha fala. O Abdias é um poeta brasileiro, ator, escritor, dramaturgo, artista, professor, político, né, e ativista aí dos direitos humanos. E esse livro cita o Paulo Freire como um pensador decolonial. O Paulo Freire, que creio que dispensa, né, aí as apresentações, mas mesmo assim eu vou repetir, né, educador brasileiro, patrono da educação brasileira, e que desenvolveu, entre outras coisas, programas de alfabetização de adultos, reuniu-se com movimentos populares de libertação de Angola, reuniu-se com a Frente de Libertação de Moçambique, reuniu-se com o Partido Africano para a Independência da Guiné e do Cabo Verde, no período que ele teve exilado, né, fora do Brasil. O pensamento do Paulo Freire influenciou as lutas antirracistas na África do Sul, que levaram à queda do apartheid, que foi o regime de segregação, né, que vigorou até 98. Essa contribuição do Paulo Freire fica evidente num dossiê chamado Paulo Freire e as Lutas Populares da África do Sul. Esse material reúne depoimentos de militantes sul-africanos e demonstra que as ideias do Paulo Freire estão na base do movimento de consciência negra, né, da África do Sul. E também do movimento sindical e das organizações democráticas, né, a Frente Democrática Unida. Esse dossiê mostra que o interesse do Paulo Freire sobre os efeitos da colonização o aproximou de intelectuais africanos, como o Frantz Fanon e o Amílcar Cabral. Ele próprio dizia, o Paulo Freire, que como nordestino ele estava, de certo modo, culturalmente ligado à África, né, reconhecendo aí as suas influências, né, africanas nele próprio como um sujeito nordestino. Então, tudo isso, né, gente, falando de filosofias africanas, falando da Carta Mandinga como um exemplo, né, de pacto de direitos, para falar de influências que tentaram ser apagadas, invisibilizadas. E antes falei das influências mais óbvias, né, da alimentação, da dança, do folclore, dos costumes, enfim. Mas é nítido que existem inúmeras influências pretas, né, africanas, na cultura brasileira, e que elas são herança da diáspora. E são muitas, são múltiplas, são diversas, né? Se a gente vai para o norte, para o nordeste, para o sudeste, você vai ter diversas influências, né? E que houveram diversas ressignificações, transformações, né, de elementos lá da cultura africana. E o que a gente tem para fazer sempre é buscar conhecer e buscar transformar também essa lógica injusta do conhecimento centralizado só nos estudos da Europa, só nas histórias que vêm nos livros didáticos mais antigos, né, que vinham, porque hoje a gente tem alguns livros bons, mas a gente também precisa produzir, a gente também precisa falar, precisa ampliar, né. Então, eu falei bastante, espero ter contribuído aí. Estou aberta para perguntas, comentários, se quiserem. E já aproveito para agradecer mais uma vez, agradecer a todos a presença e a audiência. Muito obrigada, Ney, Mariane, Luiz Márcio, Juliana, todo mundo que está aí, que eu não vou ver todos os nomes. Obrigada, gente. Muito bacana, Cris. Gratidão por todo o conhecimento compartilhado. O Ney levantou a mão, quer fazer algum questionamento? Ney, fica à vontade. Não, queria que os presentes, né, as presentes nessa sala, escrevesse a palavra-chave para comprovar a presença na aula de hoje. Tudo bem? Vou sugerir que você dê a palavra-chave para a gente, Mariane. Deixa-me pensar.
Não sei se já teve essa palavra, né? Eu gosto muito da palavra conhecimento, que foi o que a Cris pôde contribuir com a gente hoje, né? Trouxe muitas referências importantes, informações que a gente precisa pesquisar depois para se aprofundar. Então, eu vou escolher a palavra-chave de hoje, que é conhecimento. Pessoal, todo mundo já está aí, né? Já sabe a nossa senha, né? E a gente tem o horário da escrita, tá, gente? Então não tem esse papo de, a palavra-chave foi conhecimento, escreve lá, que a gente está vendo na gravação. Agora são 21 horas e 28 minutos. É isso. Cris, tem mais uma que levantou a mão, que é a Karina Correia. Karina, você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Foi sem querer, desculpa. Imagine. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se você não quiser abrir o seu microfone, você pode fazer no chat a sua pergunta, fique à vontade. Ney? Sim, quero fazer uma pergunta para a professora. Primeiro, parabenizá-la, né? Dizer que nós chegamos a 52 alunos, tendo uns 5 aí abusados, né? E mantivemos uma média de 40 alunos na sala de aula, e 44 é o nosso recorde, tá? Permanentemente. Muito obrigado, a salva de palmas para a Cris. E não é fogo, né, Cris? Na segunda-feira fica tanta gente assim, ó. Eu nem piscava, tava abrindo os olhos assim, ó, porque eu tô sem óculos, tô ouvindo. Então, quando você falou no começo da aula que não era mais nenhuma influência, né, já era um pactão, né? Vamos dizer assim, a palavra do momento aí, né? Uma coalizão, né? Uma junção. Dentro desses aspectos, aonde você acha que dispersa a diferenciação, lógico que é disperso, sobre o aspecto do reconhecimento econômico? Porque é natural, né, que nós temos dentro de uma sociedade tão plural, né, de tantas identidades, né, não dá para falar qual que é a identidade do povo brasileiro. Por um lado, nós nos unimos nos aspectos de algumas culturas, e você citou a dança, a arte, o samba, tá todo mundo junto. Mas a gente também tem a divisão pelo aspecto da classe social, sim, da produção do emprego, do resultado, sim, da renda. Aonde se perdemos nesse processo? Na minha percepção, Ney, não é nem que se perdeu, não tem nenhuma responsabilidade aí, penso eu, assim, do povo africano e afrodescendente pelas péssimas condições econômicas, pela dificuldade de acesso a bens, né? É a lógica do capital, da exploração mesmo, a questão de classe, né? E aí a questão de classe que, infelizmente, né, o capitalismo tem essa lógica, né, da exclusão, para que alguns tenham um lucro, muitos têm que perder muito, né? Se não perder a vida, como no caso do tráfico negreiro, da escravização, perder as condições de dignidade, de vida, de liberdade. Então, essa lógica capitalista, excludente, ela exacerbou tudo isso, né? E ainda, né, a detenção do poder, né, do que é o conhecimento válido, do que é importante para você ter X ou 3X de remuneração, né? Isso esteve nas mãos do eurocentrado, né? Sempre, por muito tempo, por longos séculos aí, né? E então o trabalhador, o produtor de conhecimento, o pensador africano, afrodescendente, foi ficando nas margens, né? Nas bordas do sistema e sem a devida valorização. Mas isso não é um demérito do povo negro, é uma situação social de desigualdade.
e que a gente luta para mudar, né? A luta de vocês é essa, a luta nossa é essa, né? Eu tô junto nesse barco, assim, porque para mim a ideia de que eu sou porque nós somos faz muito sentido mesmo, né? A ideia de que não vai haver condições melhores para mim se não houver condições melhores para todo mundo, para quanto mais gente possível, né? Se a gente não conseguir fazer com todo mundo, mas, poxa vida, a gente luta para que isso se amplie, né? E aí é uma luta, são muitas lutas, na verdade, né? Luta por melhores condições de trabalho, luta por dignidade, luta por moradia, luta por educação. Eu acho que essa pauta da Afronorte, né, um dos braços aí que você falou é o cursinho, né, e o Empodera, a Sala Empodera, é uma das frentes das mais importantes, assim, porque você pode dar o acesso a esse sistema que é tão injusto, né? Esse sistema de vestibular é injusto, esse sistema que o Brasil tem de educação, né, que não há universidade pública para todos, é extremamente injusto. É fruto dessa lógica colonial, capitalista, né? Enfim, o correto seria ter vaga na universidade pública para todo mundo. Eu já fui professora de História da Educação, né? História e Políticas Educacionais. E a gente tem isso como premissa, assim, o ideal seria. Mas nós estamos bem longe do ideal. Então, se a gente conseguir, via cursinhos populares, dar acesso a cada vez mais pessoas da periferia, cada vez mais pessoas negras, e também conseguir dar acesso, mesmo que não sejam em universidades públicas, mas a universidades, faculdades privadas com bolsas, né, do tipo ProUni, enfim, a gente vai conseguir que mais gente tenha formação, tenha o título, tenha a diplomação para melhorar suas condições de trabalho, enfim. É um processo, né? Às vezes a gente pode até ficar um tanto desanimado, né? Porque é lento, mas a gente não pode desistir. A gente tem que persistir nessa luta. Não sei se eu respondi, né? Ou se eu compliquei mais aí o meio de campo. Foi ótimo, obrigado mesmo. Obrigado você pelo convite, obrigado a todo mundo aí. Acho que tem mais alguém, mais algumas pessoas. O Mário Eduardo, fique à vontade, Mário. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu estava mais curioso, porque assim, eu queria até pedir desculpa pela minha ignorância, eu sou iniciante do tema, mas eu ouvi você falar que a cultura afro, né, no caso, ela tem a característica do Ubuntu, né, que é a união, e também tem a questão de... É que para me formalizar melhor a minha pergunta, que eu sou muito enrolado, mas também tem a questão da cultura afro. Eu me enrolei agora na pergunta, desculpa. Não, imagina. Vai pensando que a coisa vem. É que eu ia perguntar se a influência dela quando veio para o Brasil, né, junto com todos com os negros, né, no caso, apesar de perder bastante conceito original, né, da cultura, através até da censura da época, através dos escravos, né, se você enxerga que existe alguma certa apropriação cultural europeia no Brasil, né, de certa forma, em diversas religiões, principalmente, que é um assunto até que me interessa mais, mas se existe, né, apropriação, ou se não é a palavra certa, apropriação, mas assim, que nem tem essa questão do Ubuntu, né, da mistura, da aceitação das religiões africanas, né, adeptas a outras, né. Eu queria saber mais um pouquinho dessa parte religião, porque eu me interesso muito. Então, esse tema, Mário, da apropriação cultural, né, ele é um tema bastante, até
é polêmico, né, como muita coisa hoje em dia, né, essa ideia da apropriação cultural. Se eu pensar do ponto de vista da antropologia, né, que é uma ciência recente que estuda culturas, né, estuda a cultura e as diversas culturas. A antropologia considera que as culturas, elas surgem sempre de outras culturas. Então, os povos, os grupos humanos produzem cultura e vão disseminando essa cultura entre os seus membros. Conforme esses membros vão entrando em contato com membros de outras culturas, e isso cada vez está mais presente, né, no nosso mundo, porque você tem comunicação virtual, inclusive, né, com outras culturas, e você tem proximidade territorial, possibilidade de viagens, né, de transportes, então você entra em contato com outras culturas e isso influencia mutuamente as culturas. Então, a ideia de apropriação cultural indevida, vamos dizer assim, né, é algo bastante complexo, porque se a gente for olhar para a gente mesmo, muitas das roupas, das vestes, dos trajes, dos brincos, das coisas que a gente usa, são frutos de diversas culturas. O hábito de furar a orelha, o hábito de botar piercing, de pintar o cabelo ou não pintar, de raspar, de fazer trança, enfim. Inúmeras culturas anteriores, né, trouxeram essas informações e o meu grupo fez as escolhas e me transmitiu essas informações, mas muita coisa eu também aprendi pela comunicação com pessoas de outras culturas, e eu vou transformando isso também, né, como indivíduo. É claro que para permanecer numa cultura, um indivíduo só não basta, né, então todo mundo aderindo, aquilo vai se tornando um hábito e sendo transmitido. Para o ponto de vista da antropologia, é complexo pensar em apropriação cultural, né? Porque senão eu não poderia, sei lá, vou brincar, é claro que é brincadeira, mas eu não poderia comer estrogonofe, porque é de outra cultura. Eu não poderia, sei lá, comer sushi, que é de outra cultura. Enfim, então essas posturas rígidas em relação à cultura, elas são difíceis, porque o que caracteriza a cultura é que ela é uma construção coletiva, e há trocas culturais. Ainda bem, né, porque tem elementos muito ricos que a gente absorve que são de outras culturas, hábitos alimentares, sei lá, diversos, racionais, até sexuais, sei lá, a gente absorve de outras culturas e a gente também transmite para outros que podem absorver ou não. Então, a gente tem uma dificuldade. Eu entendo que existem processos daí também de defesa, né? Como a gente estava falando aqui, né, antes, da invisibilização, né? Então, se apagou produção de conhecimento africano, de diversos povos, como se não existisse. E aí, de repente, vai lá um autor europeu e diz, não, ou o meu grupo é que criou a mais antiga declaração dos direitos humanos. Não, pera lá, na África já teve um grupo que criou. Aí sim você poderia pensar numa apropriação indébita, eu acho, né? Porque você tem uma ideia quase de plágio, né? De direitos autorais, assim. Então você se apropria de algo que foi criado por outro grupo. Agora, a gente precisaria, eu acho, né, Ney, de outra aula, só para falar de apropriação cultural, que é bem complexo, eu confesso, que eu considero esse tema complexo, eu acho bem difícil pensando nas relações culturais, sabe? Porque na própria antropologia existia a ideia de que as culturas, bem no início da antropologia, né, de que as culturas seriam fechadas, né, e a manutenção delas dependeria delas, né, terem a sua essência preservada. Só que depois foi se avançando nos estudos da antropologia e foi se percebendo
que não existe uma essência a ser preservada exatamente. Existem aspectos de identidade, mas a característica da cultura também é essa transformação. Se ela entra mais em contato com outras culturas, mais aberta, e mais ela vai se transformar e crescer, enriquecer, né? Ela pode ser uma cultura mais rica a depender desses contatos. Então, é muito interessante pensar tudo isso do ponto de vista da antropologia. Eu confesso que eu penso que a antropologia devia ser mais estudada. Não é puxar a sardinha para o meu lado só, não, que eu nem estou dando aula mais. Mas a antropologia ajuda muito a pensar essas questões da cultura, das culturas, né? Atrapalhei. Atrapalhei suas ideias, mais do que ajudei. Mas não, foi ótimo. Assim, mas eu sabia que o tema é de uma dimensão muito grande, né? Até por conta dessa todas as questões que você mencionou, mas a gente deixa o assunto para uma outra aula, né? Melhor, para a gente se estender mais, né? Sim, mas obrigada por ter proposto a ideia, e é sempre bom refletir, sabe, sobre isso, e buscar as variadas formas de pensar, de repente, a apropriação cultural pode ser uma saída aí, né, para ir clareando as ideias. Bacana, Cris. A gente tem uma fila de pessoas que gostariam de se colocar. A primeira delas é o Mário Moreira, depois o professor Marcos Maciel e, por fim, a Regiane Coutinho. Professor, o Mário Moreira, se quiser abrir o microfone para se posicionar, fica à vontade. Todos estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, boa noite a todos e a todas, né? Professora, parabéns pelo tema aí, pelos temas trazidos aí, foi de grande conteúdo dado para a gente, e só quero apimentar mais uma coisa para a gente pensar junto. A Lei 10.639, ela existe para fazer uma inserção da história africana na educação brasileira, ok? E isso não vem acontecendo ainda de forma contundente, eficaz, né? Aí eu me preocupo com uma coisa, os livros que trouxeram a história do negro no Brasil ainda continuam os mesmos. Continuam falando que o negro no Brasil foi escravo, tá aquela coisa toda na educação básica, ensino médio, faculdade e aí afora. Na sua visão, o que podemos fazer no novo modelo de governo democrático que temos para fazer com que isso seja assim feita de uma forma de cima para baixo, de uma forma que não precise mais do movimento negro ficar batendo de porta em porta do município, do estado, para fazer valer a lei. Porque eu acho que está muito lento essa efetivação, implementação dessa lei. Então, acho que eu vejo até um ato de covardia ter uma lei e ter ela como não implementada, né? E complica. E cada ano que passa, as coisas vão se complicando. Que isso é questão de poder, né? Poder político. Se nós observarmos bem agora, nesse momento, vão reduzir aí para 35 partidos para a próxima eleição, né? Isso tira também a questão do negro de um cenário político, que é a mudança. Se você não tem mandato, alguém te represente lá no parlamento para mudar essas leis, o movimento ainda não tem muita... Temos força? Temos, mas está difícil se juntar, né? Para fazer aquela ida em Brasília, ocupar o espaço. Tudo isso nós fizemos. O governo que está aí nos representa, mas precisa acelerar esse passo mais um pouco agora. Tá? Então, a provocação, tá? Parabéns pelo tema trazido aí. Tá? Obrigado a todos aí. Tá? Um abraço. Obrigada, Mário. Então, como você bem frisou, né? Agora a gente está começando um período aí de esperança, né? Mas a gente viveu uns anos de retrocesso, né? Um período de retrocessos grandes para os povos
africanos, povos indígenas, para os povos afrodescendentes, né, africanos no Brasil, migrantes e afrodescendentes e indígenas, enfim, muitas perdas, né, um período no mínimo de estagnação, se não de perdas, né, em questões políticas e em questões de implementação de políticas públicas de educação, né. Como eu falei um pouquinho agora antes, eu dei aula de história e políticas educacionais, né? Era história da educação nos cursos de licenciatura, mas como que você estuda a história da educação? Através das legislações que o Brasil teve voltadas para a educação. Então, você vai estudando as leis que foram criadas desde lá do período colonial, né? Até a atualidade. E as pessoas desconhecem muito, no geral da população, assim, as políticas educacionais. Quem as criou? De onde vêm essas leis? Há muita confusão. Por exemplo, nesse período que eu dava aula ainda, acho que era 2016, por aí, nos cursos de licenciatura que eu dava aula, por exemplo, educação física e outros, os alunos achavam que a política de aprovação automática, né, chamada progressão continuada, que vigorava no ensino público do Estado, era uma política federal. Eles achavam que isso tinha sido criado pelo governo federal da época. E criticavam, tá aprovando todo mundo sem saber nada, isso é culpa do fulano, né? E aí eu falei para eles, gente, mas isso é política educacional estadual. A aprovação automática é de outro grupo partidário que está no poder há 20 anos, 30 anos. Não é do grupo que vocês estão dizendo. E as pessoas desconheciam, não sabiam. Achavam que aquela política educacional era da esfera federal. E assim também as pessoas desconhecem, muitas pessoas, apesar de tanto tempo da legislação, as pessoas desconhecem a lei de ensino de história e cultura afro-indígena, desconhecem de que ela deve ser aplicada, né, isso precisa, sim, ser discutido. Aí eu sinto dizer, né, Mário, que não vai ser sem luta, a gente às vezes cansa, mas a gente vai ter que continuar lutando, né, a luta, por exemplo, que o Ney sempre defende lá nos grupos que a gente está, da criação dos conselhos de igualdade racial, de cada município, para que esses conselhos vão atrás da defesa, né, dessa legislação, da aplicabilidade dela. É uma luta contínua, gente, tem que seguir na luta. E, claro, cobrar da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal, a aplicabilidade disso. E sobre publicações de livros em relação à história e cultura afro-indígena, eu vou dizer que a gente até tem atualmente um volume de materiais, sim, produzidos. A gente precisa divulgar mais, talvez isso, buscar essas fontes seguras, né, fugir dos livros e dos materiais inadequados, com informações deturpadas, né, para isso a gente precisa ler, avaliar esses materiais, discutir, e levá-los para o ensino, quem é professor, né, levá-los para a escola, cobrar dos professores dos filhos, cobrar das escolas da nossa região que apliquem isso, né. É um trabalho complexo, eu confesso, não é simples não, mas é esse o caminho. Quem mais, Mari? Professora, a senhora me permite só uma finalização, só uma minutinho. Estou falando essa provocação porque eu fui presidente de conselho, primeiro presidente do Conselho do Negro no meu estado, que é onde criou, no município de Caxetá-Pimirim, no Espírito Santo. Nós criamos o Conselho do Negro e o primeiro ato nosso foi fazer o plano, né, um plano municipal de promoção da igualdade racial, e em segundo, fomos buscar o fundo para fazer isso funcionar. Nós criamos uma estrutura para fazer com que o povo negro ficasse independente, né, que fosse feito gestão de políticas públicas para a negritude. É uma saída de fortalecer também, mas é muito emblemático isso. Mas a gente está na luta, né? A gente não para de lutar, a gente está lutando por isso melhorias, tá bom? Só para contribuir. Obrigado, professora. Isso.
Desculpas. Eu que agradeço. O que acontece, nós temos essa plataforma para utilizarmos para as aulas, mas há um tempo disponível para nós, e esse tempo está se esgotando. Então, eu vi que aqui na nossa fila tem mais 3 pessoas para fazer questionamentos. O que eu sugiro? O Ney tem o contato da Cris, e de repente ele pode passar o contato para essas pessoas poderem perguntar sobre o que quiserem para ela, e como ela se mostrou uma pessoa muito solícita durante a aula, não tenho dúvida de que ela vai gostar de responder os questionamentos de vocês também. Acredito que todo mundo pôde absorver o máximo de informações que ela trouxe, as referências, as pessoas que puderam contribuir no chat, eu agradeço muito, mas infelizmente nós não temos mais tempo, tá bom? Karina, se você quiser mandar seu número, mandou já, vou adicionar você, e o pessoal que ficou na fila para fazer questionamentos, eu sugiro que peguem um contato com o Ney, para mandar no privado para a Cristiane, por favor. Fica à vontade, Ney. Pessoal, a maioria aqui está na sala dos inscritos para o curso. Primeira pergunta. O que não estão, por favor, deixa o recado aí, não estou, porque daí a gente vai localizar através da aula, certo, Maria? E aí a gente coloca na sala, porque daí vocês vão ter acesso. Pode ser? Era isso que eu tinha que dizer. E agradecer a todos vocês, dizer muito obrigado, professora Cris, foi uma aula fantástica, né? Ficamos aqui até praticamente... Nossa, já está aparecendo aqui para nós 2 minutinhos para acabar o tempo. Somos voluntários, agradecemos o voluntariado de pé no chão, somos oralidade também, e é isso. E nós não temos controle de tempo, então talvez nós precisamos, a partir da próxima aula, controlar quem for fazer as perguntas, 1 minutinho, tá? E até por respeitar a hierarquia da aula, que nós temos um professor convidado. Eu sei que aqui no grupo nós temos pessoas inteligentíssimas de vários lugares do Brasil, mas nós precisamos fazer esse exercício, não é verdade? Sobre o que o Mário falou, eu posso afirmar que em 2004 o Brasil lançou o Plano Nacional da Igualdade Racial e com ele uma gama de documentos da cor da cultura e não foi divulgado, né? Posso dizer isso com muita propriedade. Em 2004. E para falar desse projeto, amanhã nós teremos o professor Fernando Alves, um cara fantástico, que conhece o professor Fernandinho, eu digo um menino da nova geração que vem voando no estado de São Paulo, que é fruto também da geografia da USP, você entendeu? Que é professor do cursinho popular da Uniafro, vai falar dessa diferença. Qual que é a diferença do preto que esteve lá atrás, em 2003, com Lula, com essa pretitude que está agora, novamente com Lula? E vai falar sobre isso. Então, não perca a aula de amanhã, que vai falar sobre a atualidade política do negro no governo federal. A Adriana fez a arte, acho que ela vai conseguir passar nos grupos. Se não, pelo contrário, eu peço desculpa e jogo para vocês na sala dos inscritos. Tá bom? A sala dos inscritos é só para a gente mandar link, cartaz e horário da aula. Mais nada. Quem quiser bater papo, trocar ideia, a gente coloca na sala do Empodera, que é onde são as articulações das amarrações políticas. Concluindo, a partir de amanhã, novo link, porque tivemos financeiros hoje. Beleza? Então, amanhã tem que ter um novo link. Quarta-feira tem que ter um novo link, porque já fomos hackeados novamente. Depois, achávamos que passando a política isso ia parar, mas como foi falado aqui por várias pessoas, não parou. Agradecer a Rosa, que colocou um monte de pesquisa para a gente aí. A professora Rosa também é uma pessoa fantástica. Cris, obrigado. Mário, obrigado. Finaliza para a gente aí, Mário. Gratidão, pessoal, por todo o conhecimento compartilhado. Até quarta-feira. Cris, gratidão por tudo, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo pela audiência. E depois, se alguém puder compilar aí o que foi mandado no chat e me mandar, ou se eu tiver o acesso aí, eu vejo depois com calma também, tá bom? Tá ok. Muito obrigada, gente. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. A função de cometa rasante, brilho constante, os rios mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa